sabedoria e principalmente do filho que obedece ao pai, o quão ele vai ser extraordinário, não apenas para a família, mas para a sociedade. E assim, com certeza, estará agradando ao Senhor. E aqui nós vemos que Salomão, após assumir o reinado, já de uma promessa de Deus, que seria ele o sucessor do seu pai Davi, e nós observamos que Davi, como pai, instruiu, pois via nele a capacidade, e até porque Deus já tinha avisado a ele que seria Salomão o rei, o seu sucessor. E aí ele se empenhou em dar instruções, e uma das instruções, as suas instruções mais veemente dada por Davi a Salomão, era da fidelidade de Deus. É tão tal que Davi, ele chega para Salomão e diz: olha, meu filho, eu fui jovem, hoje sou velho, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Salomão assume o reinado com essas experiências passadas pelo seu pai, também vendo o pai julgando causas com justiça. Ele foi aquele que teve os seus delitos, os seus deslizes, porém tinha os seus atos de justiça. Seus atos de justiça superou as suas falhas. E Salomão observou muito bem tanto a história antes dele, como a vivida na sua presença. Isso falo do seu pai. E aí ele absorveu o bem para si, agir com justiça. Ele assume o reinado e Deus o pergunta para ele o que ele escolheria. Deus, ele é tão extraordinário que ele nos dá condições para a gente, vou dizer, viver na sua presença. Ele nos coloca oportunidades que a gente precisa estar seguros, para quando essa oportunidade vier a nós, a gente não abrir mão ou não ficar em dúvida, mesmo sem uma experiência. Mas enquanto está sendo lançado a proposta, você pode estar ouvindo com os seus ouvidos e orando com a sua mente, pedindo para Deus, porque tem casos, gente, que as pessoas vão falar para a gente, e aí quando ele começa a falar, diz: meu Deus do céu, onde vai chegar esse negócio? Como é que, o que é que eu vou dizer para essa pessoa? E é neste momento que você ouve com os seus ouvidos e ora com a sua mente, pedindo para Deus a orientação, pedindo para o Espírito Santo a palavra certa para responder ou orientar aquela pessoa que está te relatando o problema. E a gente tem que ter a sabedoria para escolher as coisas que verdadeiramente elas vai gerar, tanto em nós como nas pessoas, elevo espiritual. Às vezes a gente se confunde muito, pois a gente julga de imediato algo, enquanto alguém fala, baseado nos benefícios, seja de uma amizade. Ah não,
como é que eu vou dizer para ele? Porque é meu amigo, é minha amiga. Ah não, mas eu tenho que procurar um jeito aqui para não desgostá-lo, para não ele não entender que eu estou com uma repreensão, determinada repreensão. Nesse caso, eu estou desaprovando. Não é assim. A gente tem que estar na condução do Espírito Santo. Chega aqui duas pessoas que elas não tinham nem permissão para chegar na presença do rei. As prostitutas, elas não tinham vez com o rei. Não era aceito nenhum posicionamento, nenhuma fala delas, nenhuma exigência delas. Mas essas mulheres, elas tiveram esse problema, como foi relatado na leitura. Elas tiveram filhos, diferença de 3 dias de uma para a outra, moravam na mesma casa, e enquanto uma dormia, ambas dormiam, uma esmagou o seu filho, rolou por cima dele e matou. Acordando ela, viu o filho morto. Qual foi a ideia dela? Olhar se a outra estava dormindo. E de fato estava. Ela imediatamente tramou fazer a troca e fez. E quando aquela mulher acordou, ainda estava escuro. Observe, ainda estava escuro. Ela pegou a criança, simplesmente percebeu que estava morta. Naquele momento, ela com certeza se angustiou, porque o filho estava morto. Mas o texto diz que quando clareou, quando veio a luz, o que foi que aconteceu? Ela percebeu que não era o filho das suas entranhas. Não era o filho que ela tinha dado à luz. Ela já estava vivendo a angústia, pois quando ela acordou, foi amamentar o menino estava morto. Porém, não dava para detectar se era realmente o dela. Era um recém-nascido, mas estava morto. Mas quando a luz chegou, olha a diferença que faz a luz. Olha a diferença que faz a claridade. Ela percebeu, não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Deixa eu dizer uma coisa a você. Ela não reconheceu o menino, ou ela reconheceu que não era o dela, não era porque estava com a roupinha do outro. Observe que às vezes a gente está em sonos profundos e coisas estão acontecendo ao nosso lado e a gente não está percebendo. Porque aquela mulher, ela não teve simplesmente a ideia de pegar o menino e simplesmente colocar ali e pegar o outro e ficar com ela, para ficar com ela. Não, teve todo um processo, porque senão, se ela tivesse deixado com a mesma roupinha, ela era a identidade. Ela disse, epa, não é o meu filho. Mas como tu sabe que não é o teu filho? Olha, a roupa é a tua, não é essa roupa, a roupa que eu comprei para o meu filho. Então significa dizer que aquela mulher fez todo um processo delicado, enquanto a outra dormia. E ela reconheceu quando a luz veio, quando raiou a luz, ela disse, não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Queridos irmãos, aqui a gente observa que Salomão estava diante de uma situação muito delicada, pois uma dizia, não, o vivo é meu,
A outra dizia: não, o morto é que é teu. Como ele ia saber? Mas Salomão, ele tinha sido inteligente. Quando Deus lançou a proposta para ele, o que foi que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria para governar o povo. Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para governar o teu povo, para dirigir o teu povo. Sabe o que acontece? Quando nós pedimos sabedoria, alguém espera por atos espetaculares, porque pediu sabedoria imediato. O que veio para Salomão? Um problema. Você pediu sabedoria para Deus? Então, se você pediu, saiba que vai vir um problema para você resolver. E aí, aonde é manifesto, o povo não estava acreditando. Davi morreu. Agora está esse menino aí, a gente nem sabe como vai ser. Foi bom demais enquanto Davi governou, foi maravilhoso. Mas agora esse menino, filho dele aí, a gente não sabe como vai ser. Mas o menino, como eles diziam, tinha intimidade com Deus. Ele tinha a proximidade com Deus. Aquilo que nas caladas da noite você está tratando com Deus. Talvez alguém esteja te julgando pela tua aparência, até mesmo pelo fato do tempo decorrido de você ser crente. Como também outras pessoas nos cobram pelo fato do nosso cargo. Sabe o que acontece? Salomão tinha intimidade com Deus. Quando Deus lançou a proposta, não foi em uma grande reunião. Estavam os dois a sós. Ele estava orando. Deus apareceu para ele, falou com ele. E ele pediu sabedoria. Agora vem um problema daquele. E enquanto o povo não estava acreditando, estava diante de Salomão a oportunidade para conquistar a confiabilidade do povo. Porque isso ele pediu para Deus. O problema grande chegou? Sim. Mas a sabedoria de Deus, é como eu falei inicialmente, enquanto ele com os seus ouvidos ouvia, ele orava com a sua mente. Meu Deus, o problema aqui parece pequeno, mas é grande, e eu não posso agir com injustiça. E ele simplesmente disse: dai-me agora uma espada aí. Chegaram com a espada, ele disse: divide o menino no meio. Dá a metade para um e a metade para outro. Não é isso que querem? Lógico que a mãe verdadeira preferia o seu filho longe, mas vivo. E naquele instante, Salomão disse: entrega o filho para ela. Porque quando ela disse: não, meu senhor, não mate, dê o menino vivo para ela. A outra falou dizendo: mata, divide, nem eu e nem ela. Está discutido. Qual é a mãe que quer que seu filho seja morto? De maneira nenhuma. Nós não podemos. E isto não está relacionado apenas a um filho biológico, mas pode se relacionar a um projeto, se relacionar a um sonho, a uma empresa, a um negócio, algo que veio de você e que agora, por conta da noite espiritual, aonde não está se conseguindo ver um norte para uma saída, alguém começa a buzinar no teu ouvido: desiste, sai daí, vai para acolá, isso não vai dar certo. Ei, irmãos, se você
tenha a convicção e que o projeto, e que isso foi você que realmente idealizou, e tenha plena convicção que o Senhor o aprovou, não pare nas dificuldades. Não pare. E aqui, em primeiro lugar, desse texto apresentado, uma coisa que eu vejo é que a gente não pode se abrigar. A gente precisa ter o entendimento, buscar em Deus a sabedoria, para que a gente não esteja se abrigando, ou se agregando, ou se aproximando de pessoas maliciosas. Porque esta mulher, ela se hospedou, ela foi morar, quem sabe até de favor, na casa de uma pessoa que possa ser a maliciosa. Ambos tiveram filhos, parece que teve piedade dela. A bichinha está buchuda, eu também estou, sei a dificuldade, vem para cá. A gente precisa ter cuidado para quem estamos contando os nossos segredos. A gente precisa, porque alguém parece nos dar uma palavra muito condutora. Muito condutora. Mas essa condução tem uma malícia. Bichinha está grávida, eu também estou, sei a dificuldade, vem para cá, minha filha, a gente vai cuidar uma da outra. E faltou sinceridade na hora difícil da vida de uma delas. A gente tem que ter esse cuidado. De quem ou para quem vamos contar os nossos segredos? De quem estamos nos aproximando? Será que esta pessoa vai nos dar uma palavra realmente condutora? Nos nossos dias, a coisa que mais eu tenho ouvido são de pessoas que vêm para a igreja sem nenhum conhecimento das coisas espirituais, ou pouco conhecimento, e ela se chega para alguém para pedir orientações, e as pessoas começam a dar orientações. Primeira coisa, ele dizer: olha, você não serve a homem, você serve a Deus. Deixa eu te dizer, o teu pastor é Deus, é Jesus Cristo. E isso tira desta pessoa a ideia de um pastor que está liderando, de uma pessoa que Deus sempre vai falar através dele. Lembra de Samuel? Já falei aqui várias vezes. Samuel, quando estava lá na sua cama, ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Samuel correu para quem, irmãos? Correu para o sacerdote, porque a voz era a do sacerdote. Deus fala na voz do líder. Deus fala na voz do líder, porque Deus não confunde ninguém. É tão tal que Ele não habita no meio de confusões. Se a pessoa está confusa, ele precisa imediatamente recorrer ao Senhor, porque na sua confusão Deus não está presente. Esse negócio de eu acho, eu penso. Outra coisa que tem se dado orientações, pessoas, quando se procura para a pessoa que não se deveria procurar, e haja, diga-se de passagem, é a pessoa que aquela outra depositou a confiança. Por exemplo, como eu devo fazer na entrega das minhas ofertas ou dos meus dízimos? Como a gente está orientando? Porque a palavra de Deus diz que é primícias. É o primeiro que tem que estar no teu coração. Não tem nada de extremo
Porque no livro de Deuteronômio está dizendo lá que eu fui fiel a ti, que nem nos meus lutos eu comi os dos dízimos. Pessoa, como eu falei aqui um dia, até numa oração, após a oração, que o dízimo não é para nem bancar velório. Se o dinheiro que tu tem é o dízimo, pois não banque velório. Ah, o meu pai morreu e não tenho dinheiro para comprar o caixão. Pega o dinheiro. Não pegue. Porque é o que a Bíblia nos orienta. Aqui é a trilha da prosperidade, da bênção, da prosperidade financeira. Quem é que quer ter as suas finanças à mercê? Viver dentro de um ambiente de vulnerabilidade. Vamos ter cuidado com o que estamos falando, do que estamos orientando, porque a gente pode levar famílias, uma igreja, a sofrer por conta de uma palavra mal conduzida, que não tem base bíblica. Porque quem dá um conselho desse é porque não tem a fidelidade que deveria ter, segundo a palavra. Essa mulher se chegou para uma pessoa que não era de caráter. Está na minha casa, então para aí. Meu menino morreu. Vou lá, ela está dormindo. Estava dormindo por quê, irmãos? Porque confiava. Quando as pessoas chegam para você é porque confiam em você. Está vendo em você um grau de espiritualidade que talvez seja esse que você não tem. E a prova é justamente essa, de que faz a coisa de forma errada. A mulher, parecida com uma pessoa generosa, mas era maliciosa. Era uma amiga que era a amiga sombra. A amiga sombra. O amigo sombra é aquele que só está do teu lado quando o sol está brilhando. Quando o sol desaparece, a sombra sumiu. É assim ou não é, irmãos? Então é no momento das dificuldades, é no momento das dúvidas, é no momento que você está confuso, que alguém pode te ajudar, e que você, quando alguém se chega para você para tirar uma dúvida dessa natureza, você precisa buscar a sabedoria de Deus. Parecia generosa, mas foi maliciosa, era sem caráter. Sem caráter. Segunda parte. Toda e qualquer decisão, antes de nos angustiar, antes de nos martirizarmos com algo, necessário é trazermos a luz, como diz Jesus, a plena luz. Porque tudo que é feito nas escuras, elas virão à luz, e na luz vai ser reconhecido. Aquilo que se faz às escondidas, as decisões que se toma precipitada, diante da luz, a gente precisa ter e fazer um diagnóstico melhor, para sabermos se verdadeiramente é isso que Deus está dando para nós. Que foi que o salmista Davi disse? Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Precisa de luz ou não precisa, irmãos? Precisa de luz. Tem um projeto, vai dar um conselho, vai orientar alguém,
Irmão, eu não vou te falar aqui do que eu aprendi lá na faculdade teológica. Posso até lançar mão desse conhecimento, mas nós vamos nos conduzirmos à palavra de Deus. Olha, irmão, a palavra de Deus diz assim, assim, dessa forma. É assim que a gente tem que fazer. Quem busca sabedoria em Deus, age dessa natureza. Traz a luz, não fica te martirizando. Sabe aquela palavrinha chamada preocupação? Preocupar é se ocupar antes do momento, é se martirizar. A mulher percebeu que o menino estava morto, mas estava escuro, não deu para ela perceber se era seu filho ou não. Mas jamais ela iria pensar de uma pessoa que foi generosa com ela, entre aspas. Foi generosa sim, mas sem caráter. Porque os sem caráter também agem com generosidade. Os sem caráter, ele faz um favor para ti hoje, quando é amanhã, ele quer um favor teu. E se tu não fizer, pronto, cortou a relação. Sem caráter, que não faz para que Cristo receba a glória. É fazer com a direita para que a esquerda não veja. É dar sem exigir de volta. Sabe por quê? Porque os fariseus, os ímpios, vamos usar essa expressão, os ímpios também são generosos. E sabe o que Jesus disse? Se a vossa justiça não exceder a deles, significa dizer que eles também são generosos, que eles também acolhem, mas só estão dando apoio enquanto está bom para eles. Pisou no calo, corta. Não quero mais nem saber. É o sem caráter. É esse. Estamos falando de coisas espirituais, irmãos. Então não se martirize antes de trazer a luz. O que é a luz para nós que somos cristãos, servos de Deus? Eu citei agora há pouco, falando de Davi. É a palavra de Deus, está na Bíblia. Ela é a nossa regra de fé. É ela que nós temos que obedecer. Se não tiver na Bíblia, irmão, pode ser o pior para ti, mas é só no momento, porque você não está adaptado nessa dificuldade para que chegue a um ambiente de maior paz, de maior certeza. Primeiro, olhe com quem ou por quem e com quem você está se aproximando, quem está te acolhendo. Cuidado, mesmo se sentindo seguro, mas não durma a ponto de fazerem as virivoltas e você não perceber. Seja inteligente. Seja inteligente. Porque tem pessoas, eu estou falando isso, irmão, porque eu já fui vítima disso. Já me entreguei por total. Só que eu não colhi, não tomei para mim a decepção e transformei em depressão de maneira nenhuma. Eu tenho recebido vários conselhos de alguém, de pessoas que dizem assim: rapaz, não confia mais, rapaz, não bota ninguém dentro da tua casa, rapaz, não faz. Eu digo, gente, se eu não confiar no ser humano, eu vou confiar em quem? Quem perdeu não foi eu que confiei, foi ele que deixou de usufruir
desse ato generoso e de muito caráter. Segundo, a gente precisa realmente buscar em Deus a sabedoria, para que possamos conduzir e gerar nas pessoas confiança. Porque se nós começarmos a errarmos em tudo e em todos, as pessoas não vão acreditar em nós. Seja na empresa, seja na igreja, sabe? Aqueles que prometem como sem falta e falta como sem dúvida. Sabe aquelas pessoas que a gente já nem conta mais com elas? Meu Deus do céu, se eu tomar o conhecimento de que as pessoas não estão contando mais comigo por conta das minhas inércias, por conta das minhas falhas, por conta da ausência, da falta de caráter, eu tenho agido de forma inadequada, tenho falado, mas não tenho vivido. Descobrir isso, irmãos, é muito doloroso. A gente está num ambiente que as pessoas a gente não inspira mais confiança para as pessoas, porque o que temos falado, o que temos feito, a maneira que aqueles que estão sobre a nossa tutela, eles estão de forma desordenadas. São N coisas. Como foi que foi o julgamento lá? O julgamento foi segundo a questão da ausência de amor. Mata o menino, divide o menino, porque nem eu e nem ela. Quando apela para isso, é porque já abriu mão. Realmente, depois de uma trama, não funcionou como essa pessoa queria. O que acontece? Aí, ferre-se quem puder. Ferre-se qualquer pessoa. E como cristão que somos, as coisas não são dessa natureza. A gente precisa ter o cuidado. Salomão pede uma espada e diante da fala da verdadeira mãe, ele agora toma um posicionamento. Não deixe pessoas roubar aquilo que veio das suas entranhas. Algo que Deus o projetou, entregou a você e agora você pôs em execução, mas algumas coisas aconteceram e alguém está tentando tirar de você isto que é você, que foi você que trouxe e que deu a luz a isso. Pessoas em empresas, como já falei, pessoas na igreja, pessoas até na comunidade. Muito cuidado, muito cuidado. Vamos agir de forma como o Evangelho nos orienta. Ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tá? Assim nós vamos ser bons pais, bons maridos, boas mães, boas esposas, bons filhos. É isso. Bons membros da igreja, porque está tudo em concordância com a palavra de Deus. É a palavra de Deus o nosso condutor, é o balizar do nosso caminho. É esta palavra. Se disser vai, nós vamos. Se dizer fica, nós fica. Se dizer vem, a gente vem. Mas que sejamos obedientes, que sejamos flexíveis à voz do Espírito Santo. Sabe o que diz o Espírito, a palavra de Deus? Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Porque são dois tipos de pessoas. O terceiro, ou o entre, não é escolhido por Deus. Ele diz assim: olha, você seja frio ou quente,
Porque o morno, ele